Senhoras e senhores deputados, venho a esta tribuna, senhor presidente, abordar uma questão sobre a qual eu me debruço, ou tenho me debruçado, ao longo de muitos anos. A questão da lavagem do dinheiro. Trago este tema desde a época da Assembleia Nacional Constituinte. Porque, em tendo sido constituinte, tentei incluir no texto constitucional uma emenda que, pelo menos, faria com que a luta contra os paraísos fiscais, contra as contas numeradas e secretas, esta luta pudesse ser submetida ao mínimo debate, principalmente considerando que os paraísos fiscais, eles lavam o dinheiro, não apenas o dinheiro da corrupção, mas o dinheiro também do crime organizado, os resultados financeiros de muitas atividades ilícitas, especialmente os grandes resultados financeiros. Me lembro que apresentei uma emenda, um texto, que dizia mais ou menos assim: o Brasil não manterá relações diplomáticas e nem comerciais com países cujos sistemas bancários se utilizem do mecanismo de conta numerada e secreta e se recusem a fornecer as informações devidas sobre as movimentações financeiras feitas por brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, e aí eu falo pessoas físicas ou jurídicas, quando solicitadas pelo governo ou pela justiça brasileiros. É claro que houve uma reação muito grande, mas pelo menos o debate foi travado na Assembleia Nacional Constituinte e logo depois, no exercício do mandato, recoloquei o tema em debate, sem muita repercussão, na medida em que o poder político está nas mãos, em vários casos, de setores da economia que se utilizam dos paraísos fiscais e da lavagem de dinheiro. Agora, estamos vivendo uma situação dura para o povo brasileiro, quando a lavagem do dinheiro, um paraíso fiscal, que é o paraíso fiscal mais identificado no mundo, que é a Suíça, vai se revelando. Temos agora o surgimento de nomes, de figuras que tinham dinheiro no HSBC suíço. Aliás, a divulgação, a denúncia só surgiu porque um funcionário do HSBC, lá na Suíça, se rebelou e fez a denúncia, que começou a ser investigada, inclusive pela França. E aí, senhor presidente, nós temos uma situação dramática. Como é possível o sistema financeiro internacional incorporar as contas numeradas e secretas, abrindo um caminho fácil para a lavagem do dinheiro, para que os resultados financeiros auferidos através de inúmeros ilícitos, esses resultados financeiros possam ser aplicados sem que os donos sejam revelados. Um mínimo de ética no sistema financeiro internacional já seria suficiente para que esta questão fosse debatida.
Mas o que fica registrado agora é que, para a lavagem do dinheiro, o sistema financeiro, o sistema bancário tradicional, convencional, é um instrumento também utilizado, que não será possível, e não é possível, que grandes somas cheguem aos paraísos fiscais fisicamente conduzidas. São as lavanderias com as suas tubulações, os seus canais. E os canais são os bancos tradicionais. O HSBC já revela isto. E o Citibank, que vez por outra é pilhado na lavagem de dinheiro. Olhei a relação, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, de membros, de pessoas ligadas aos meios de comunicação. Porque são os meios de comunicação que estão aí com esta orquestração de modo a dirigir as investigações. Não há interesse em enfrentar decisivamente a questão de modo, primeiro, a punir aqueles que desviaram recursos públicos, aqueles que patrocinam o crime organizado, mas, acima de tudo, não há também um esforço político para fechar as torneiras, para impedir a circulação desses recursos. Então, vem essa tribuna a pelo menos dizer, vou tentar conversar com algumas autoridades, de modo a que o Brasil, de preferência até a presidente da República, vamos ter aí as medidas contra a corrupção. Uma medida importante no Fórum Internacional seria o fim das contas numeradas e secretas. Eu não estou falando nem na quebra do sigilo bancário, não. Não é qualquer cidadão ter acesso às movimentações financeiras de qualquer pessoa. Mas os bancos centrais, os órgãos da Receita Federal, de todos os países, devem ser cientificados da movimentação financeira feita pelos seus nacionais ou os estrangeiros que residem em cada país, porque são bilhões, bilhões e bilhões, alimentando uma farsa, uma cortina de fumaça. Temos a Suíça, ainda, pode-se dizer, é uma grande potência. O avanço tecnológico na Suíça, os produtos suíços incorporam avanços tecnológicos, os mais atuais, aliás, e até os futuros. Mas nós temos também outras verdadeiras republiquetas, nações soberanas, Liechtenstein, olha aí, lá. Mas quem é que patrocina os paraísos fiscais? Quais são os países que controlam paraísos fiscais? Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá. E aí? Qual a autoridade política, qual a autoridade moral que preside as relações financeiras internacionais com as potências hegemônicas, patrocinando a existência de paraísos fiscais? Seria bom, vou até solicitar aqui a própria bancada do Partido dos Trabalhadores, de modo a que uma proposta tão singela possa ser levada pelo governo brasileiro à Organização das Nações Unidas. Afinal de contas, nós vamos conviver permanentemente com esta orgia? Eu vejo, deputado Luiz Paulo, deputado Waldeck, a Procuradoria da República, que tem tido uma atuação destacada nesse momento, juntamente com a Polícia Federal, proclamar que o repatriamento do dinheiro se deve à ação da Procuradoria da República junto ao Ministério Público Suíço. Cheguei a ouvir
que a Procuradoria da República do Brasil ia colaborar com a investigação na Suíça. Ora, chega a ser uma brincadeira, que a Suíça não devolve. O Pedro Barusco, com esses milhões e milhões que se comprometeu a repatriar, sabe que esse dinheiro só está retornando porque ele, Pedro Barusco, está solicitando o repatriamento. Se o depositante não participar, o dinheiro não retorna, retorna migalha. Esta é a razão pela qual todos que estão sendo pilhados estão dizendo que não tem conta. Eu não tenho conta. Aliás, o velho Paulo Maluf já deu aula disso, né? Dou até procuração, dizia o Paulo Maluf. Se alguém encontrar conta em meu nome, está autorizado a sacar, porque ele sabe que o paraíso fiscal não devolve, a não ser pela solicitação do depositante, ou quem já estiver designado antecipadamente. É a garantia que dão os paraísos fiscais de que o dinheiro será sempre de propriedade do depositante. Então, senhor presidente, fica aqui esta minha intervenção. Se realmente no Brasil existe o desejo de dar uma contribuição para que tenhamos padrões de moralidade minimamente aceitáveis, é preciso que o governo brasileiro procure contribuir também para que os paraísos fiscais, para que as contas numeradas e secretas deixem de existir. E aqui o nosso Banco Central, a nossa Receita Federal, possa ser permanentemente informada sobre as movimentações financeiras feitas por brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, em qualquer parte do mundo, haver inclusive mecanismos de punição. Então, senhor presidente, espero que não sejamos enganados, que não ficamos felizes com paliativos, que o enfrentamento verdadeiro há de ser feito de cima para baixo. Esse sistema financeiro que está aí patrocina a corrupção, patrocina o crime organizado, através da lavagem do dinheiro que vem dos paraísos fiscais, principalmente, com o apoio da rede bancária convencional, através das contas numeradas e secretas. Contra os paraísos fiscais, contra a lavagem de dinheiro, por um sistema financeiro minimamente ético, que mereça a credibilidade das pessoas. Muito obrigado.